Bom dia, meus queridos irmãos. É com alegria que neste primeiro domingo de maio, novamente estamos juntos aqui, cultuando ao nosso Deus de maneira online, você aí na sua casa, com a sua família. E quero deixar nesta manhã um recado de Deus ao seu coração. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo de 1 a 5. Evangelho de Mateus, capítulo 7, de 1 a 5. Nós continuamos a nossa exposição do Sermão do Monte, com o tema nesta manhã, o perigo de julgar os outros. E um subtema, guiando os outros. Como é que nós podemos guiar os outros? Então nós vamos ver nessa mensagem hoje pela manhã. Então vamos à leitura do texto sagrado. Está escrito assim, verso 1, capítulo 7 de Mateus, verso 1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Verso 5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém. Esse verso 5 é o que vai servir de base para a nossa mensagem nesta manhã. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, só assim é que nós podemos guiar ou cuidar do outro. O perigo de julgar, guiando o outro ou guiando o próximo. Ore comigo. Pai bendito, nós louvamos o teu santo nome. Agradecemos mais um momento de culto, de adoração ao Senhor. E te adoramos agora, ó Deus, ouvindo a tua palavra, a exposição da tua palavra, que é lâmpada para o nosso caminho, é luz, é mel ao nosso paladar, é o alimento, ó Deus, é o maná que desce dos céus. Alimenta-nos nesta manhã pela tua palavra viva. Solidifica, ó Deus, a nossa fé. A tua palavra diz, Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. É no nome dele, de Jesus, o teu Filho, que oramos pedindo a bênção e a edificação do Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, vamos trazer essa exposição e depois nós vamos dar uma pausa na exposição do Sermão do Monte e vamos então, começando hoje à noite, com a exposição de temas sobre a família. À noite nós vamos estar falando sobre isso, sobre o tema Jesus transforma minha família. Cristo como o bom pastor que veio para dar vida e vida plena, ou plenamente. Mas nesta manhã queremos falar do cuidado que nós devemos ter. Se você olhar na sua Bíblia aí, o verso 5, Cristo abre o versículo chamando hipócrita. Aí ele tira primeiro a trave do teu olho, hipócrita. Hipocrisia significa fingimento, falsidade. É um fingimento sem sentimentos. A pessoa hipócrita é aquela que não vive o que diz, o que prega, que não tem coerência em seu modo de viver. Fala de um jeito ou uma coisa e vive uma outra completamente diferente. Os seus lábios têm um determinado discurso, mas o seu coração está completamente comprometido com outro, com a falsidade. A hipocrisia que se revela
na justiça apenas externa e não interna, não é do coração, Jesus usa aqui uma linguagem que deixa bem claro que a hipocrisia é abominável aos olhos de Deus. E aí, não importando a forma como ela se manifesta. Ele mesmo censura no Evangelho de Mateus, mais à frente no capítulo 23, versículos 27, 28 e 31, dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? A hipocrisia é fruto de uma mente cauterizada, de uma mente que não está recheada da graça de Deus, que não foi mudada. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E depois em 1 Timóteo 4:2 ele diz: pela hipocrisia dos que falam mentiras, que tem cauterizado a própria consciência, que tem cauterizado a própria mente. Eles falam, esses hipócritas aqui, em nome de Cristo, mas pregam um evangelho anátema, como vai dizer Paulo em Gálatas 1:8, cheio de mentira, de engano, de falsidade. A Bíblia, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, contém inúmeros ensinamentos, vários versículos na palavra de Deus que falam sobre esse tipo de comportamento, o comportamento hipócrita. Mas quero me deter apenas no verso 5 do capítulo 7 de Mateus, que começa com a palavra hipócrita. Então vamos entender o que era o hipócrita, a hipocrisia, o didaquê, que são as instruções dos apóstolos às igrejas primitivas, o ensino dos apóstolos, afirma que existem apenas dois caminhos na vida do homem: o caminho da vida e o caminho da morte. E ele diz assim, o didaquê: o caminho da vida inclui ações como amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Já o caminho da morte, ensino o didaquê, inclui o julgamento malicioso, maldoso, que fazemos do nosso próximo, do nosso irmão. Então, o didaquê ensina, só tem dois caminhos: o da vida, que é o caminho do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e o caminho da morte, que é o caminho do julgamento malicioso, maldoso, que o ser humano faz do seu próximo. Na Mishiná, nós encontramos paralelo também ao que os apóstolos ensinam. Mishiná diz: não julgues ao teu semelhante enquanto não estiveres na posição dele. Ou seja, se coloque no lugar dele. Ou ainda, quando julgares alguém, inclina a balança a seu favor, a favor da pessoa que você está julgando. Era o ensino da Mishiná. E o texto que temos trazido, algumas mensagens aqui, de Mateus 7, de 1 a 5, falando sobre julgamento, 3 mensagens com essas, 1 e 2, os versículos 3 e 4, e agora o verso 5, trata justamente disso, do julgamento. E o termo julgar aqui não possui apenas um significado, mas, como já falei, pode referir-se a punir, a contender, a obter justiça. Mas aqui no contexto, como nós vimos, está falando de um julgamento crítico, malicioso,
Cristo está ensinando aqui que nós não podemos ter um espírito crítico em tudo que nós encontramos de falhas na vida do outro. Nós sempre estamos de prontidão, o ser humano, para apontar, para acusar, para condenar. Isso era algo que os fariseus e os escribas da época faziam muito bem. E Jesus está chamando-os de hipócrita. Todo julgamento, ele precisa de um padrão. E o nosso de um padrão bíblico, de um padrão de justiça. Porque se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus em muito, Cristo disse, não herdaríamos o reino dos céus. O apóstolo Pedro nos esclarece e demonstra um padrão que nós devemos abordar ao julgar uma coisa ou alguém. Na sua primeira carta, no primeiro capítulo, versículos 15 e 16, Pedro diz assim: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Como nunca nós chegaremos a alcançar a plenitude dessa santidade divina, nós corremos o risco de criarmos os nossos próprios padrões, e então, de acordo com ele, ou com eles, nós passarmos a julgar os outros, de acordo com os padrões que nós julgamos. No Novo Testamento, esse termo hipocrisia é aplicado à conduta humana, que era uma conduta religiosa, apenas exterior, motivada de forma insincera, que era uma simulação da bondade. E Jesus mostra então aqui a incoerência de quem julga, usando uma ilustração aí de uma das partes mais sensíveis do corpo humano, que é o olho. Quando ele vai dizer hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então estarás habilitado ou preparado para cuidar do teu irmão, de tirar o argueiro do olho dele. É lógico que aqui trata simbolicamente, quando ele usa essa metáfora aí, como a parte do entendimento humano, igual está ilustrado em Jó 17:17, ao falar de olho. Jesus usa a parábola aqui do argueiro e da trave. A trave, como já vimos, não é uma pesada peça de madeira que era usada em construção como suporte horizontal para travar o madeiramento. É um caibro, é uma viga, e o argueiro era apenas uma farpa desta mesma viga, infinitamente menor o argueiro do que a trave. O que Jesus está dizendo é que aquele que está sem visão, que tem a trave, ele não pode ajudar o outro, porque ambos estão com a visão prejudicada, e principalmente o que tem o argueiro. E se um tentar ajudar o outro, Cristo vai dizer no capítulo 15, 14, ambos cairão no abismo. É um cego guiando outro cego. O termo utilizado para hipócrita é dissimulador, é fingido, é um ator, é uma pessoa que usa máscara. Cadê a sua máscara? Hoje temos que ter a máscara. Cadê a sua? Para sair para qualquer lugar, temos que ter uma máscara. Ou então fiquemos isolados. Mas não é essa máscara de proteção que o texto está falando. É a máscara do fingimento. É a máscara da falsidade. E aí Cristo pega esse termo, aí, hipócrita, que era um ator. O ator utilizava máscaras para representar papéis que na realidade não era internamente o que eles eram de fato. Desta maneira, uma pessoa podia interpretar e deixar de ser ela naquele momento. Vivia, falava e se movia como aquele personagem. Este é o papel do hipócrita. O Novo Testamento conhece a hipocrisia no sentido de apresentar ser bom sem sê-lo. E Cristo adverte a seus discípulos para não usarem máscaras
para serem eles mesmos máscara da falsidade. Essa advertência está relacionada com aquilo que ele acabara de falar no capítulo 6, no Sermão do Monte, quando tratou da justiça religiosa, ao falar da piedade judaica, destacando a esmola, a oração e o jejum. No verso 2 ele diz: assim, quando deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Cristo já havia censurado. E agora, quando ele fala de relacionamentos, ele mostra que os relacionamentos, principalmente nesse aspecto de julgamento, ele deve ser sincero, não deve ser mascarado. E aí ele chama de hipócrita. E essa advertência feita por Jesus, ela foi seguida também pelos apóstolos. Pedro, por exemplo, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 1, ele diz: portanto, deixando toda maldade, todo engano e fingimento, e aqui a palavra é hipocrisia, e inveja e toda difamação. Pedro faz essa afirmação porque algum tempo atrás ele fora repreendido por Paulo, em Gálatas 2, de 11 a 21, ele também andava com fingimento. Paulo diz: sendo tu judeu, não te comportas como tal, como é que tu queres que os teus irmãos vivam assim? E Paulo o advertiu, e duramente, e Pedro acertou seu caminho e tirou a máscara, e agora ele está dizendo que nós devemos deixar toda a maldade, todo engano, todo fingimento, toda hipocrisia, toda inveja e toda difamação. Jesus nos orienta a seguir a caminhada na vida cristã sem uso de máscaras. Máscara do fingimento, da falsidade. Nós temos que ser nós mesmos. No caso do cristão ou dos cristãos, seres humanos regenerados pela graça de Deus, regenerados por Cristo. E Jesus usa esse termo aqui, hipócrita, para caracterizar os escribas e fariseus da sua época, dos seus dias, com quem ele tinha contato, aqueles que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam o outro. Hipócrita é o que Cristo começa dizendo. E daí Cristo faz uso da analogia do argueiro e da trave, e nos mostra que muitas vezes nós também podemos ser hipócritas em condenar os outros ou nos outros aquilo que nós toleramos em nós mesmos. Jesus não está dizendo que nós não precisamos ou não devemos remover o argueiro que está no olho do irmão. Não é isso que ele está dizendo. Tanto a trave quanto o argueiro precisam ser removidos, mas primeiramente a trave. Tira primeiro a trave do teu olho, e então estarás preparado, ou cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. A hipocrisia, meu querido irmão, ela consiste em duas coisas. O hipócrita nunca reconhece o seu próprio pecado, que é maior do que o pecado alheio. O hipócrita finge justiça ou interesse espiritual, ordenando que os outros endireitem as suas vidas. Finge interesse espiritual, e isso daqui, esse fingimento, era uma característica notável dos fariseus, que colocava fardos pesados sobre as pessoas e eles mesmos não carregavam aqueles fardos. De modo que o pecado da hipocrisia, que está sendo condenado aqui, era muito comum na época de Jesus, no contexto religioso. E para entendermos bem isso daí, ou um exemplo que eu já citei aqui, o caso de Davi em 2 Samuel 12, de 1 a 7. Que cometeu o pecado, mandando matar o homem, ficando com a esposa dele, cometendo adultério, e quando Natã usou daquela parábola, ele ficou indignado, e Natã disse: o homem és tu.
De modo que nós temos que ter cuidado com o julgamento hipócrita. Cristo uma vez contou uma parábola em Lucas 18, de 9 a 14, referindo-se a uma prática anticristã. Ele disse que dirigiam-se para a oração um fariseu, aqui ícone religioso, aí dos dias de Cristo Jesus, e um publicano, o ícone dos pecadores, um santo e um pecador. O primeiro, o fariseu, agradecia a Deus por não ser como aquele cobrador de impostos, e tampouco como outras classes de pecadores, que ele vai colocar como ladrões, injustos, adúlteros. Não obstante, ele dizia que era um dizimista fiel, que jejuava, de modo que, num olhar aparente e externo, esse fariseu, esse religioso aqui, era um modelo a ser seguido, era o padrão. Entretanto, o outro homem reconheceu o seu lugar de pecador. Nesse estado de pecador, ele confessava sua necessidade de misericórdia, sua necessidade de graça divina, bem como sua posição de criatura diante do soberano Criador. Ele não se auto-justificava como uma falsa piedade. Antes ele reconhecia ser indigno de um simples olhar de Deus, ou de um simples olhar para o céu, que dizia: não sou digno de olhar para ti. O que aquele fariseu não percebeu ali era que a confiança depositada em suas próprias obras ou justiça havia se tornado como uma trave que havia cegado seus olhos. Então a autojustiça, a autoconfiança era a trave que este fariseu precisava tirar. Havia feito dele um crente, vamos dizer, nominal, ao passo que o publicano realmente pecador reconhecia esse fato, que era pecador, professando dependência em Deus e não em si mesmo. Essa sinceridade lhe fazia ter um cisco nos olhos, se comparado ao fariseu que se achava santo, mas na verdade era um iníquo enrustido. Então qual é a trave que nós precisamos tirar? A daqui desse fariseu, a autojustiça, a autoconfiança. O julgamento, meu querido irmão, ele há de ser bíblico, ele há de ter um padrão. Porque aí fica a pergunta: devemos ou não devemos julgar? Vai ter momento que nós vamos precisar julgar, no sentido de discernir, no sentido de escolher. Paulo diz que nós devemos julgar todas as coisas e reter o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 21. Mas há uma diferença enorme entre julgar e condenar. E era isso que os fariseus faziam, condenavam. Kuyper, ele explica que julgar e condenar são duas coisas distintas, relacionadas, mas não idênticas. Em seguida, ele exemplifica essa afirmação através do caso da mulher adúltera, que se encontra ali em João, capítulo 8, mostrando que Jesus, de fato, ele julga esta mulher, mas não a condena. Ele a julgou, ao dizer-lhe: vai e não peques mais. Jesus sabia que ela tinha pecado, que ela era pecadora. Em si mesma, a acusação dos fariseus estava correta. Mestre, encontramos essa mulher em adultério. Está correto. Ele disse: mas a lei diz que nós devemos apedrejar. Jesus julgou o pecado como sendo pecado. Ele não passou a mão. Embora Jesus tenha julgado a mulher, ele não a condenou. Ele perguntou: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas o pecado ele julgou, ele mostrou. Vai e não peques mais, deixe para trás. De modo que, se você olhar aí, meu amado irmão, versículo 5, depois que nós entendemos o que é o hipócrita, a maneira como ele faz, a maneira como se manifesta a hipocrisia,
E aqui, no julgamento, em um ato mais condenatório de justiça própria daquele que julga. E agora ele vai dizer na segunda parte do verso: tira primeiro a trave do teu olho. Tira primeiro a trave do olho, é o que ele está dizendo aqui. Significa que o juízo hipócrita é imprudente, é proibido. Você não pode julgar se está na condição de hipócrita, ou se tem a trave no olho. O papel primeiro é: tira a trave do teu olho. Este é o primeiro passo, é o primeiro papel. Jesus adverte-nos a jamais estarmos envolvidos nesse tipo de julgamento errado. Esse apelo contra a hipocrisia fica claro nas duas perguntas precedentes. Se você estiver com a sua Bíblia aí aberta, você vai perceber no verso 3 e também no verso 4, através de duas perguntas, quando Cristo diz assim: por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou, como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens trave no teu olho? Então Cristo, através de pergunta, ele está censurando, e ele usa uma ilustração com base na figura do olho, para denunciar o comportamento hipócrita que leva a um juízo errado, a um julgamento injusto. O olho é uma das partes mais sensíveis do corpo humano. Um pequeno cisco no olho já é suficiente para causar grande incômodo, e ele usa essa figura aí, essa comparação. Ao falar que alguém possui uma trave em seu próprio olho, e ainda assim tentar remover o cisco ou o argueiro do olho da outra pessoa, esse quadro aqui, Jesus está destacando algo tão patético e sem sentido na ideia do comportamento humano. É impossível, se a pessoa tem uma trave, ela conseguir tirar o cisco do olho do outro. William Hendricks, ele compara a ilustração de Jesus, a parábola, à cena de um oftalmologista cego tentando fazer uma cirurgia no olho de alguém. Se ele é cego, como é que ele vai fazer a cirurgia? Então Hendricks, ele compara isso daí. O Senhor Jesus usa a linguagem hiperbólica, a linguagem do exagero, e a usa propositalmente, para mostrar que a pessoa que tenta tirar o argueiro do olho do irmão, mas tem uma trave em seu olho, isso daí vai ser impossível. A ideia aqui é indicar justamente um cisco, quando ele fala aí de argueiro, ou uma pequena farpa, em contraposição à enorme viga ou trave. É uma hipérbole que ele está usando. O argueiro, como nós já falamos, carpos, ou carfos, na King James, coloca mote. Então esse argueiro, esse montículo, este grão, esta poeira, essa partícula de pó, este outeiro, este galho seco, esta palha, o sentido aqui é de pequenos detalhes, ou falhas usuais, que com paciência nós podemos tratar e aprender a nos desvencilhar. Mas quando ele usa argueiro, aqui, é entendido como qualquer quantidade, aliás, a trave como algo grande, o argueiro como algo pequeno, trave, dokos. Na King James vai trazer aí a ideia de segurar, o substantivo, a ideia aí de viga, de uma trave, é algo que dá suporte. Era aquela madeira que dava o suporte para as demais vigas ali se apoiarem. O pecado descrito aqui, quando fala de trave, é aquele pecado exagerado, aquele pecado grande, aquela capacidade ou aquela atitude que os fariseus tinham em agravar, em acentuar demasiado. É um julgamento voraz, é uma ânsia de reprovar as faltas mais leves nos outros, que eles tinham uma ausência dos frutos espirituais para
que eram necessários para a comunhão da igreja. O hipócrita, ou os hipócritas, são rápidos em ver os menores detalhes na sua vida, os menores defeitos, e eles vão utilizar uma linguagem grave, exagerada, a fim de descrevê-los. Mas, quando esses mesmos erros são vistos em si, aí eles vão usar uma engenhosidade, uma capacidade tamanha para encontrar desculpas para eles. Então eles possuem um desejo contínuo de que os seus pecados sejam desculpáveis, mesmo que eles sejam crassos, e aí revelando uma acentuada desobediência. A pessoa que age assim é porque ela possui uma trave, ela é cega, por isso ela vai ter esse tipo de comportamento que era comum nos fariseus. John Gill, ele diz que tais homens, fariseus, hipócritas, estão entre todas as pessoas indesculpáveis que condenam nos outros o que neles próprios é tão pior e tão mais abundante. Adam Clarke, ele diz que esse tipo de homem, o que tem a trave no olho, é totalmente incapaz de mostrar o espiritual ou o modo espiritual de vida para os outros, sendo que ele mesmo está andando no caminho da morte. Ele vai indicar o caminho, ele é apenas um porte-guia. Indica o caminho, mas não é encontrado nele. O hipócrita age assim, reprovando o pecado nos outros e cobrindo ou encontrando desculpa para os seus. São cheios de críticas, de censuras, censurando os outros, mas não censuram a si mesmo. Exercem julgamentos precipitados, julgamentos rígidos, exagerados nos outros, mas não em si. Eles não avaliam a si mesmos. Eles esquecem, os hipócritas, que para o cristão ajudar a mudar de vida o seu próximo, ele deve mudar primeiramente a sua vida, começando por uma investigação do seu amor, da misericórdia e da graça de Deus. Há um provérbio judaico que diz que um vício que está em ti mesmo, não fale dele se estiver no seu próximo. Tira primeiro esse vício da sua vida. Imediatamente, depois de Jesus falar de hipócrita, ele diz: tira primeiro a trave do teu olho. E só então, aí ele completa: então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. É um convite aqui a um autoexame à luz da palavra de Deus, para que qualquer pensamento pecaminoso que porventura encontre em nossas vidas, ele seja removido pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Somente assim, os genuínos seguidores de Cristo, ou seja, debaixo da graça, alcançado pela graça, eles poderão então servir de instrumento para a restauração daquele irmão que sofre com argueiro no olho, só depois de tirar a trave. Jesus vai dizer mais à frente, no verso 24 deste capítulo: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O foco de Jesus aqui é ressaltar o julgamento justo, que não é feito sob a base da hipocrisia e nem da justiça própria, mas sob as bases do discernimento cuidadoso, fundamentado no zelo pela palavra de Deus. Então, após a pessoa remover a trave do seu próprio olho, ela vai poder enxergar para tirar o cisco do olho do seu próximo. Os fariseus, que Jesus está condenando aqui, tentavam tirar o argueiro dos olhos dos outros, mas mantinham as traves nos seus olhos. Wiersbe, ele diz que os fariseus julgavam e criticavam os outros para exaltar a si mesmos. Era uma forma de exaltação. Albert Barnes, quando fala de hipócrita, tira primeiro. Ele diz que Cristo está nos direcionando para a maneira correta de formar uma opinião dos outros, de reprová-los, de corrigi-los. Ou seja, primeiramente nós devemos corrigir nossa própria vida, nossas falhas, lançando a trave fora dos nossos olhos
E aí sim nós poderemos consistentemente avançar para corrigir as falhas em outras pessoas. Não haverá hipocrisia em nossa conduta se nós fizermos isto, se nós tirarmos a trave. Hipócrita tira primeiro a trave. Aí você vai ver claramente, e provavelmente vai ver claramente, não o erro na vida dos outros, mas na sua própria vida, porque você não está enxergando nem os seus erros, por causa da trave. Tira primeiro a trave que está no teu olho. Em tempos posteriores, os judeus fizeram uso muito ruim desse ditado aqui. O rabino Zarfon disse: eu me pergunto se há alguém nesta época que sofrerá reprovação. Se um diz para o outro, expulse o mote, no caso aí o argueiro, de sua mão, ele está imediatamente pronto a responder. Se alguém disser assim, olha, tira o cisco do teu olho, aí a pessoa vai responder, lança fora a trave que está no teu próprio olho. Havia entre eles lá, o rabino Zarfon estava dizendo isso. Ninguém pode se arvorar, ser justo, condenando todo mundo. Isso daqui em qualquer ramo, da política, da religião, o comportamento social, a ética social. Alguém se acha justo aos seus próprios olhos, ao ponto de dizer se tem alguém mais justo do que eu. É provável que você ouça líder político dizer: tem alguém nessa Câmara mais correto do que eu? Tem alguém nesse país? Eu desafio alguém que seja mais honesto do que eu, mais correto do que eu, nessa nação, na política, ou até mesmo no meio evangélico, na igreja. Você já deve ter ouvido discurso assim. Mas essas pessoas estão com a trave, que não está vendo erro em si, e os outros estão apontando, e a pessoa tentando justificar e tentando encobrir os seus erros. Cristo condena. Thomas Koch, ele interpretando também, tu hipócrita, tira primeiro, ele diz, como pelos olhos nós julgamos as coisas relacionadas ao corpo, assim pelo entendimento nós julgamos as coisas pertencentes à alma. Temos, meus queridos irmãos, de tirar primeiro a trave do nosso olho. É hipocrisia fingir zelo pelos outros se não tivermos zelo primeiramente por nós. O cuidado. O verdadeiro zelo é uniforme. E dependendo da graça divina, ele começa por dentro, para remover a trave de nossos próprios olhos, que deve ser o nosso trabalho, e é o trabalho peculiar de Deus nos ajudar nessa caminhada. Mas nós não estaremos qualificados para ver o cisco no olho do nosso irmão, se nós não tirarmos primeiro a trave. Precisamos tirar primeiro o que atrapalha a nossa visão, para vermos claramente e realmente assim podermos ajudar o irmão. O que é que atrapalha a sua visão? Qual é a trave? Nós temos que perceber, em nós primeiramente, antes de nós percebermos algo em nosso irmão. É fazer uma avaliação da nossa vida, à luz dos ensinos do Sermão do Monte, como nós estamos estudando aqui. É nos perguntar, temos sido pobres de espírito? Temos sido mansos, puros de coração, pacificadores? Nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo, nós temos usado de misericórdia. Tudo isso são elementos fundamentais quando nós realmente desejamos ajudar alguém. Isso tem marcado nossa vida. Como é que nós podemos exigir algo de alguém que nós não vivemos? E aí, você vai para a última parte do versículo, quando o texto diz, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, se você, meu querido irmão, acompanhou aí a lógica de Cristo, falando do julgamento, ele quer que o julgamento seja um julgamento sincero, um julgamento correto,
não um julgamento condenatório, mas um julgamento que ajuda, um julgamento que levanta, um julgamento que anima. Mas ele chamou de hipócrita o julgamento que não corre dessa maneira. E aí diz que o hipócrita tem que tirar primeiro a trave. E agora o texto diz: e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. E então, só depois, só tendo tirado a trave, é que nós vamos enxergar o argueiro. O argueiro aqui representa o pecado da pessoa que está sendo julgada pelo hipócrita. E a trave, o pecado do hipócrita, daquele que está julgando o próximo. E Cristo então ensina que aquele que tem maior pecado, ele não tem o direito de repreender severamente o outro, ainda que a censura seja apropriada, porque um julgamento assim não é legítimo, pois a situação de quem julga é pior do que a de quem está sendo julgado. Aí Cristo chama de hipócrita quem censura dessa forma. E aqui, o hipócrita, não vamos pensar apenas nos fariseus da época de Cristo Jesus, mas aqui caracteriza qualquer pessoa com uma disposição farisaica, uma vez que o coração de todos os seguidores de Cristo Jesus, se ele não tiver banhado ou tomado pela graça de Deus, ou se ele ainda não foi transformado completamente pela graça de Deus, por trás desse coração, esconde-se um fariseu. Então, meu querido irmão, se o seu coração não foi transformado completamente por essa graça, é muito provável que por trás dele há a figura também de um fariseu, de querer julgar todo mundo. Então a passagem se aplica a todos, no sentido de que todos nós precisamos nos examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, a fim de que nós não andemos descobrindo falha nos outros, nem procurando corrigi-los, sem este autoexame e uma autodisciplina. Uma pessoa pode ser muito boa aos seus próprios olhos, como foi aquele fariseu em Lucas 18. Todavia, se ela não é humilde, então pelo prisma divino, há uma viga em seu olho, há uma trave, tem que ter humildade. E isso faz de tal pessoa um oftalmologista cego, que quer cuidar da visão do outro, ou que quer fazer uma cirurgia no olho do outro, mas tem uma trave no olho dele. E por mais grave que o erro do próximo possa parecer, aos olhos desse pretenso oftalmologista ou desse hipócrita, era um mero argueiro que Cristo está colocando, uma pequena mancha comparada com a justiça própria, que era a trave ou o defeito tão patente aos olhos de Deus que estava nos olhos do fariseu. A maneira sensata que nós devemos proceder no ato de criticar, repreender, julgar o próximo é sem hipocrisia. Então tira primeiro a trave do teu olho. Esta é a instrução clara do mestre, é a instrução clara de Jesus. Podemos ajudar o próximo a tirar o cisco? Sim, e devemos. Mas primeiramente temos que tirar a trave. Temos que remover os grandes desvios de nossas vidas e nos autocorrigir. E só assim nós estaremos aptos a auxiliar o próximo na remoção do cisco do seu olho. Posteriormente, no capítulo 18, Jesus vai instruir acerca da correção ao próximo. Como é que nós devemos fazer? No capítulo 18, versículos 15 a 17. Atualmente, no contexto em que nós vivemos, mais do que nunca, o padrão do mundo é a hipocrisia. Vivemos em um cenário de hipocrisia. É comum e até banal as pessoas ensinarem o que não sabem, falarem o que não vivem, prometerem o que não cumprem. Ser hipócrita é natural para o mundo, mas não para os cristãos. A Bíblia diz: assim falai e assim procedei. Tiago 2:12. Para o mundo pode ser normal, para você não, meu querido. Em todas as coisas, falar é a parte mais fácil, mas a grande diferença
reside naqueles que estão sustentados na verdade e demonstram isso sempre nas ações que tomam na sua vida, né, e na maneira como vivem. Um cristão, ele é facilmente identificado, ou deve ser facilmente identificado, mesmo quando não diz nada, mesmo sem falar, mesmo sem palavras, pois o seu testemunho de fé, o seu procedimento, a sua conduta, o seu exemplo, a sua história de vida possui uma voz própria, uma voz audível. A maneira como essa pessoa vive fala tão alto a todos que se aproximam dele. Esta voz, sem palavras, se une às palavras de seus lábios, gerando aí uma poderosa e legítima fonte de ensinamento. Ele ensina com a vida e com palavras, mas primeiramente com a vida. Então o que ele diz vai se tornar ensinamento, instrução, repreensão, conhecimento e sabedoria para tantos quantos necessitam. Disse Cristo: tira a trave e então estarás preparados para tirar o argueiro do olho do teu irmão, para ajudar ele tirar o cisco. Então, meu querido irmão, antes de sairmos falando a respeito das coisas de Deus, tentando abrir os olhos das pessoas em questões espirituais de vida, nós devemos primeiro nos certificar se nós já tiramos a trave do nosso próprio olho. Então tira primeiro a trave antes de sair por aí falando. Devemos ter certeza de que já aplicamos em nossa vida os ensinamentos que desejamos transmitir aos outros. Eu estou ensinando isso, estou vivendo. Isso então nos dará uma visão plena e correta de como nós vamos poder ajudar os outros. Quando nós usamos a palavra de Deus, primeiramente em nossa vida, a compreensão pessoal de como as coisas funcionam na prática, então ela vai se expandir e nós vamos poder ajudar o próximo. Tira primeiro a trave do teu olho, verso 5, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. É o ensinamento de Cristo. Pessoas que querem falar, ou pessoas que querem pregar sobre coisas que não vivem, são pessoas que estão cegas. E Cristo diz: ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Só quem já percorreu esse caminho, só quem já recebeu o colírio espiritual, só quem já foi alcançado pela graça e vive debaixo dessa graça, é que vai ter condições de ajudar os outros a passar, né, ou a tirar o cisco do seu caminho. A correta ordem cristã das coisas é essa. Primeiramente, viva a palavra. O texto diz: tira primeiro a trave do teu olho. Então vejam essa ordem que eu coloco aqui. Primeiro, viva a palavra. Tira a trave. Ponha em prática os ensinamentos sagrados. Segundo, transmita a palavra. Primeiro, viva a palavra, aplique na sua vida. Segundo, transmita a palavra. O texto diz: e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aplica primeiro o remédio em ti, aí depois você poderá aplicar no outro. Ou seja, depois que você se tornar a mensagem, entranhou essa mensagem na sua vida, e agora de maneira visceral, você pode transmitir essa mensagem a outros através de exemplos, de atos e também de palavras, de maneira clara e legítima. E eu quero trazer algumas aplicações para nós, para finalizar, meus queridos irmãos, a exposição de Mateus 7, de 1 a 5. Foram 3 sermões que nós tivemos. Não julgueis, para que não sejais julgados. Depois Cristo falou da trave e do argueiro. Como é que eu quero tirar o argueiro do olho do meu irmão, se há uma trave no meu? E agora ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. E então, diz ele, cuidarás, ou estarás pronto para ajudar o seu irmão.
Jesus não está proibindo nesta mensagem, nesses versículos aqui, o julgamento, mas é a mania de criticar, é a condenação, é o espírito de hipocrisia. O imperativo presente em não julgueis indica aqui um estilo de vida. A pessoa que vive só para julgar, que vive só para condenar, é uma atitude habitual de condenação. Tal atitude obsta a misericórdia e sujeita o participante à mesma justiça rigorosa e implacável. Com a medida com que medirdes, sereis medidos. A expressão aí, com essa medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós, no verso 2, conota a retribuição divina. E era usada nas obras rabínicas judaicas também. Esta declaração de Jesus remonta à oração que ele já ensinou no capítulo 6, quando ele deixou bem claro: se perdoardes aos homens, sereis perdoados, mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Há de ter, meus queridos irmãos, princípios. Temos que ter princípios para julgar. E eu coloco aqui alguns princípios para você. Se você quer ajudar alguém, o primeiro já está aí, é muito claro: é tirar a trave do olho. Se não tirarmos, nós estaremos sendo hipócritas. Mas eu quero deixar didaticamente alguns ensinamentos para você. Primeiro tenha cautela, seja moderado, portanto nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá de Deus o louvor. 1 Coríntios 4, 5. Cautela. Segundo, não seja hipócrita. E aqui eu não preciso me deter muito, porque nós já falamos disso. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Não devemos julgar hipocritamente. Um assassino não pode reprovar o outro. Um ladrão não pode reprovar o outro. Paulo diz: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Romanos 2, 1. Terceiro, não seja carrasco. A Bíblia diz: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus 7, 2. Lembre-se também, como está dizendo, sereis julgados. A Bíblia diz que todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Paulo diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, em algum delito, vós que sois espirituais, corrigiu, diz ele, com espírito de brandura, com espírito de mansidão, com espírito de amor, e diz: e guarda-te para que não sejas também tentado. Corrige-o com amor. Cuidado com os julgamentos severos demais, é o que a Bíblia vai nos orientar. Você sabe quando deve ser severo, mas nem sempre. Então, muito cuidado com este tipo de julgamento. Seja perdoador. É só nós olharmos João 8, que eu já mencionei aqui. Os fariseus levaram uma mulher a Cristo pega em adultério para ser apedrejada. Jesus a julgou. Ele disse: vai e não peques mais. Ele sabia que aquela mulher tinha cometido um pecado. Ele não ignorou o pecado, mas ele não a condenou. Ele disse: cadê os teus condenadores? Ninguém te condenou, esse eu também não te condeno. Seja um perdoador, não apenas apedrejando. Outro, tenha lágrimas nos olhos, misericórdia.
Talvez um dos livros bíblicos que mais nos inspira a julgar seja o livro de Lamentações de Jeremias. Nos 5 capítulos desse livro, eles estão completamente recheados de juízo sobre o povo da época. É algo que deve ser notado. Jeremias não escreve aí um livro imparcial, mas um livro de lamentações, como é chamado. Ele é chamado de o profeta chorão. Chore o pecado do seu irmão, chore o erro dele, tenha um coração generoso. Ah, Deus me revelou tal coisa na vida do irmão, e a pessoa parece que diz isso até com alegria, diz com chore. Eu vi uma vez um casal que se separou, e uma pessoa veio contar para mim, praticamente rindo. Eu chorei no meu coração. Eu disse, isso não é motivo de riso, isso é motivo de choro. E essa pessoa estaria no papel de um hipócrita, e até porque eu a conheço muito bem, que julga todo mundo, quer tirar o cisco de todo mundo, mas não tira a trave que está no seu olho. E quando viu um irmão em dificuldade, passando por uma situação difícil, conta aquele dali com riso, com sarcasmo. Não, meus irmãos, há pecado que vai nos fazer chorar. A gente vai dizer com dor no coração. É como uma mãe ou como um pai que vê um filho no erro e vai exortar o filho, mas com amor, com dor no coração. Ela vai chorar por ver o filho naquele caminho. Você vai chorar também por ver o seu irmão com um cisco nos olhos. Essa deve ser a nossa atitude. Quando nós precisamos julgar alguém, precisamos ter olhos marejados, ou pelo pecado de nosso irmão, ou pela incredulidade do ímpio. Tem que trazer lágrimas, tem que marejar os nossos olhos. E por último, julgue justamente. Este último ponto que eu estou colocando didaticamente aqui, resume todos os outros. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. João 7, 24. Jesus chama a atenção para o fato de sermos míopes e de sermos condescendentes com os nossos erros, com os nossos pecados, mas rápidos, ágeis, e ríspidos, e de maneira precisa e incisiva, identificar e condenar as faltas do nosso irmão, do próximo. Mas somos morosos, somos míopes, somos condescendentes com os nossos pecados. Sempre que pecamos, nós buscamos justificativa a nosso ver, e às vezes muito razoável para nós, para aquilo que nós fizemos. Nós tentamos nos justificar, julgamos-nos em condições não só de condenar o outro sem direito ou sem recurso a se defender, mas nós nos defendemos e mais nós explicamos. É o amor próprio, é o ego às vezes, é a nossa autoimagem que nós não queremos que seja manchado. O ego à flor da pele. Nós queremos julgar todo mundo, mas quando alguém diz alguma coisa contra nós, nós revidamos, e de maneira incisiva. E quando nós caímos, o hipócrita vai dizer assim, ninguém é de ferro. Mas quando é no outro, ele não vai agir dessa maneira. Essa excessiva indulgência para com nós mesmos. Nós somos indulgentes conosco mesmos. E essa desmedida severidade, há uma desmedida indulgência para conosco e uma desmedida severidade para com os outros. Isso mostra que nós não vemos as coisas com os olhos de Deus. Isso mostra que há uma trave que precisa ser tirada dos nossos olhos. Meu amado, precisamos da graça de Deus, dessa graça rara, que só vemos realizada perfeitamente na vida dos grandes santos de Deus. Mas nós, que desejamos levar a cabo a obra de Deus, ou a vida cristã,
A ideia é: sede perfeitos, sede santos. Que Deus nos dê um coração disposto a tudo suportar, mesmo injustiças, por amor ao Pai e por amor aos homens. E aí, eu encerro aqui, antes de nossa comunhão, em grupo, com a igreja, a necessidade de termos comunhão íntima com Deus. Tenha comunhão com Deus. Tenha cuidado, pois Deus vê a intenção dos nossos corações. Ele sabe qual é a minha intenção ao julgar você. Se não formos hipócritas, e o texto diz hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, se não formos hipócritas, Deus nos ajudará e nos usará como instrumento de transformação e de ajuda. Tira a primeira trave e aí sim cuidarás em ajudar o teu próximo. Isso se nós não formos hipócritas. Mas antes de aplicar a lei ao próximo, apliquemos a nós mesmos. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás, estarás habilitado a tirar o argueiro do olho do teu irmão. Eu quero orar com você nessa manhã, pedir a graça de Deus sobre nós, que Ele nos abençoe, que Ele encha o nosso coração de amor, de santidade e de misericórdia para com o nosso irmão. Pai bendito, nós louvamos o teu santo nome. Eu agradeço a Deus este momento de celebração, de exposição da tua palavra, dos ensinamentos de Cristo, nos orientando a não termos um comportamento ou uma atitude hipócrita. Ajuda-nos, ó Deus, nesta manhã, a removermos dos nossos olhos ou da nossa vida qualquer trave, qualquer empecilho, ó Deus, que atrapalhe a nossa jornada cristã, a nossa caminhada, ou que venha ofuscar a nossa maneira de julgar. Que não sejamos condescendentes, ó Deus, ou indulgentes com os nossos erros e severos com os erros do nosso próximo, que às vezes é apenas um cisco. Ajuda-nos a ajudar. Ajuda-nos a levar a carga do outro, a censurarmos o nosso irmão com olhos marejados pela dor, pelo sofrimento, e com o coração cheio de amor, misericórdia e benignidade para com o nosso irmão. Muito obrigado a Deus, e oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, eu faço um pedido a você. Às 18h30, nós estaremos juntos novamente. E estaremos fazendo hoje, para nós, o lançamento da campanha dos batistas brasileiros, 31 dias de oração. Durante todo o mês de maio, nós estaremos orando em família e pela família. Jesus transforma minha família. E a nossa divisa em João 10:10, Cristo disse: eu vim para que tenham vida e vida plenamente. Então essa vida, eu quero hoje à noite trazer uma mensagem sobre Jesus, o bom pastor, aquele que veio para dar a vida por nós e nos dá vida e vida em abundância. Convide alguém, um amigo seu, mande um link para ele, para que ele ouça hoje à noite essa mensagem de vida, de esperança, de Jesus, o bom pastor, aquele que cuida de nós em todos os momentos. Deus nos abençoe, até mais tarde. Amém.